nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado pela oração aí. Para quem está no hospital, né? Bonito essa lembrança aí, que não é nem... Até difícil falar com ele ouvindo, porque não é nem comum de criança, né, orar por quem está no hospital. Que bênção. Deus realmente fala a nós através das crianças. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Agora, o João já colocou já a tela. Jesus é nosso Rei. Amados e amadas, nós vamos chegar agora num texto da Palavra de Deus que é o marcador para chegarmos à terceira e última parte do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Eu creio que você que ama a palavra de Deus não está recebendo essa palavra como ufa. Finalmente vai acabar a exposição de Lucas, porque se eu expusesse tudo novamente, nós teríamos certamente coisas novas, que a palavra de Deus ela se renova, né? E ela jamais volta vazia. Mas no capítulo 9, mais precisamente no verso 51, Lucas vai dizer: e aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Isso foi um marcador. Jesus sai da Galileia, onde ele esteve exercendo seu ministério, com base em Cafarnaum, e agora ruma a Jerusalém. Eu falei repetidas vezes aqui que Lucas faz, do capítulo 9 até o capítulo 19, narrativas que são conectadas, como se fosse um diário de uma viagem. Ou, para usar um termo próprio de quem trabalha com marinha, um diário de bordo. Ou de avião também, aeronáutica. Um diário de bordo, de viagem. Logo no versículo 28, que é o texto que a gente vai ler, do capítulo 19, nós encontramos dizer que depois de Jesus dizer isto o quê? A parábola das minas, que eu expus no domingo passado, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. Tentando situar você nesse trecho que vai do 19, 28 até o final de 24, Lucas registra nesses capítulos a última semana do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ver hoje aconteceu no domingo que antecedeu a crucificação e ressurreição de Jesus. Por conta desse episódio, a Igreja Católica e os países de tradição católica chamam o domingo que antecede a Páscoa do quê? Quem já foi católico, lembra? Domingo de Ramos. Jesus entra de modo triunfal em Jerusalém com ramos de palmeiras sendo colocadas como tapetes. A expectativa em Jerusalém era da chegada do rei. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Era comum, e no livro de Reis você vai encontrar isso, quando um rei assumia o trono em Jerusalém, ser recebido com pompa. Inclusive com essa expressão:
Bendito que vem o nome do Senhor. Não vou falar a semana toda de Jesus, mas para meio da semana. Na segunda-feira, depois desse episódio, Jesus entra no templo em Jerusalém e vê ali um comércio acontecendo. Gente vendendo pombo para sacrifício, vendendo cordeiro, bancas de negociantes, gente vendendo refeição, porque a população de Jerusalém, que era de 30 mil aproximadamente, por ocasião da festa da Páscoa, chegava a 200 mil. Faz essa ideia na cabeça agora. O comércio que isso gerava. Jesus entra no templo, vê aquele comércio todo, pega um chicote e começa a expulsar os vendilhões do templo. Está lá em Marcos, capítulo 11. E diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram em covil de salteadores. Na terça-feira, o Sinédrio, formado por 70 homens, em sua maioria saduceus, se reúne para desafiar a autoridade de Jesus. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Nós vamos encontrar isso numa porção de domingo que vem. Também. E Jesus se recolhe em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. E lá Maria, irmã de Lázaro e de Marta, unge a Jesus, preparando para aquilo que viria. Falei da terça-feira, né? Na quarta-feira, na calada da noite, ou na calada da noite, não necessariamente o horário, mas no obscuro, no secreto, na surdina, na base da covardia mesmo, Judas se encontra com os líderes judeus e se propõe a trair Jesus por míseras 30 moedas de prata. Para você ter uma ideia, José foi vendido por 20 moedas de prata. Era um preço de um escravo. É incrível, mas a gente lê os evangelhos, eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgado. Jesus entra no domingo como rei, gente. Era um domingo como hoje. Com mantos e palmas, com louvor. Mas esse episódio é marcado por algumas características que eu quero destacar para vocês, porque Jesus se propõe a ser um rei diferente. Vamos ver por quê. Lucas 19, 28 a 40. Depois de dizer isto, prosseguia a sua viagem para Jerusalém, e aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho. Aí você para, é isso mesmo que eu estou lendo? É, um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho,
os donos do animal disseram. Eram pessoas muito pobres, né? Porque para ter mais de um dono, um jumentinho, tem que ser realmente um contexto de muita pobreza. Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam, bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. E aí, amados, Lucas faz uma lembrança aqui daquilo que os anjos declararam nas campinas de Belém aos pastores. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreenda os seus discípulos. Eles logo temeram que forças romanas viessem para massacrar aquele princípio de motim, né? Mas Jesus respondeu, você segura aí na cadeira, hein? Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Abaixa a cabeça e diga a Deus que eu me mantenha atento, reverente, silencioso, concentrado. Para ouvir da tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Iago, isso. Jesus, o nosso Rei, foi recebido pelo povo para cumprir o seu propósito de redenção. Na mente de Jesus estava claro. Tinha de ser assim. O protocolo já havia sido definido pelo Pai na eternidade. Jesus não entraria em Jerusalém com um animal de guerra, uma mula, um cavalo de guerra. Ele entraria com um jumentinho que era um animal dos mais pobres dentre os pobres. Ele entraria como príncipe da paz. Um rei servo. O redentor humilde. A divisão desse texto é clássica. 28 a 34, os preparativos para a chegada do rei. 35 a 40, a chegada propriamente e efusiva deste rei. Jesus estava chegando ali próximo a duas cidades pequenas. Betfagé, que significa cidade dos figos, era uma aldeia próxima ao Monte das Oliveiras, indo para Betânia. O Monte das Oliveiras ficava do outro lado do Vale do Cedron. Zacarias havia profetizado que o Senhor iria aparecer lá. Zacarias 14, 4. E Jesus está próximo de Betânia também, que significa casa do pobre. Era uma aldeia pequena, a 3 quilômetros de Jerusalém, como eu disse, e lá havia os amigos de Jesus, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E também havia um Simão, a quem Jesus havia curado de lepra. É interessante, amados, e eu pego aqui carona no comentário do R6 para o teólogo já falecido, americano, que disse que esse texto é um eco do Salmo 110, onde Deus prometeu que o seu filho seria rei, reinaria para sempre e sempre.
O inusitado, queridão e queridona, é que Cristo veio e foi anunciado rei, e foi exaltado como rei, enquanto um recém-nascido, um pequeno menino, nascido não em Jerusalém, um rei nascido em Belém. Jesus tinha tanta consciência, bem ao contrário de alguns filmes que são lançados em Hollywood, que apresentam um Jesus meio afeminado, temeroso, hesitante. Não, o tempo todo ele sabia. Nunca me canso de citar Calvino. Toda a vida de Jesus foi uma cruz perpétua. Diante de Pilatos, está lá em João 18:36, Jesus disse claramente, sem titubear, Rafa, sem tremer a língua, sem gaguejar, o meu reino não é deste mundo. Mas Deus está levando Cristo, amados, à sua coroação. O seu trono seria a cruz do Calvário, um lugar que também é chamado de caveira, no hebraico, cranion, um lugar de execução de criminosos, de malfeitores. Um lugar próximo a uma lixeira, chamada Guiena, ou Vale de Inom, onde os corpos que eram tirados da cruz já eram lançados naquela lixeira, cujo fogo se mantinha. A única diferença, amados, entre o reino hoje e o reino que conheceremos no futuro, porque Jesus já é nosso rei, embora ainda o seu reino não tenha sido consumado, é uma questão só. Se segura aí, visibilidade. Jesus é rei agora. Ele está entre nós como rei. Ele chegou como rei. Bendito que o rei que vem em nome do Senhor. Ele já está entre nós. Ele já ocupa o mais elevado ofício político no universo. O credo apostólico já diz, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ele já reina. Mas é uma questão de visibilidade. Chegará um tempo que todo olho verá. Aleluia. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E vai ser o evento mais extraordinário de todos os tempos. A vinda do Rei do Reino. Porque se o reino já está entre nós, virá o Rei do Reino. E o seu reino que já está entre nós, será consumado entre nós. Eu me emociono com essa chegada, Iago. Porque é um cenário aqui. Nenhum produtor de Hollywood, nenhum escritor poderia escrever um roteiro assim. Jesus está chegando, imagine comigo aqui. Jesus está chegando junto com seus discípulos e uma grande multidão de seguidores. Sua fama já havia chegado. Eu já expliquei isso para vocês. Não é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém. Essa é uma impressão que a gente tem pelo Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A gente tem que ler João. Jesus esteve em Jerusalém pelo menos 4 vezes. 3 vezes certo no seu ministério. Ele tinha discípulos em Jerusalém que o seguiam no anonimato, obviamente. O dono desse jumentinho era um deles, os donos. Porque quando a senha é o Senhor precisa dele, eles entenderam. Opa, é o homem. Ele é o homem. Nós estamos diante de um desfile. 7 de setembro fica no pé. 4 de julho, que é lá dos Estados Unidos, fica no pé. Nenhum. Não pensa em desfile de qualquer presidente na França, perto daquela Torre Eiffel, aquele palácio de Versalhes. Esquece, isso é bobeira. Tudo isso é pó.
diante desse cenário, desse script. Eu e você estávamos lá. Obviamente, representados por Bartimeu. Não está na Bíblia, mas eu creio, Bartimeu estava lá. Porque Lucas vai registrar, terminando lá no capítulo 18, dizendo que Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Se ele estava em Jericó e seguiu Jesus pelo caminho, 28 quilômetros havia passado de Jericó até Jerusalém. Então, eu não estou doido e nem estou louco de afirmar, irresponsável, que Bartimeu estava lá. Sabe quem mais estava lá? Lázaro estava lá. Ah, pastor, mas por quê? Porque Jesus o ressuscitou. Em João capítulo 11, Lázaro foi ressuscitado. Então ele estava lá, pertinho de Betânia. O desfile começou em Betânia, então Lázaro estava ali do lado de Jesus. Veja o Lázaro, do lado de Jesus, Maria e Marta também, que não desgrudava de Jesus por nada. Miliane, vamos no nosso exercício especulativo, mas com propósito. Nicodemos estava lá. Ele que de noite havia estado com Jesus em João capítulo 3, ele que era um fariseu dos mais excelentes, estava no meio da multidão. Nicodemos. Outros discípulos anônimos ou que estavam se escondendo devido a qualquer medo de risco estavam lá também. José de Arimateia estava lá. Minhas irmãs, as Marias estavam lá. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e de João, a Salomé e outras Marias. Somos todas essas pessoas. O cenário foi montado da seguinte forma: se no nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 2, tudo foi feito no privado, a morte de Jesus tinha que ser feito tudo no público. Se só tiver acesso ao lugar onde Jesus havia nascido pastores das Campinas, e 2 anos depois os os magos, que serviam aos seus reis. Agora não. Jesus está diante de uma multidão, e a sua entrada é pública. Por isso que a maioria das versões coloca o título em cima, a entrada triunfal de Jesus. Jesus era majestoso, uma dignidade incomparável. Jesus nasceu como ninguém de uma virgem. Foi sepultado mais tarde no sepulcro novo, que ninguém havia sido posto. Quando ele se manifestou no desejo de chegar a Jerusalém como rei, estamos diante dele e um jumentinho, em que o texto faz questão de esclarecer: jumentinho que ninguém havia montado. Isso mostra a dignidade e a majestade do nosso Jesus. Mateus vai dizer de que além do jumentinho, a sua mamãe, a jumenta, também foi junto. Um pregador do passado disse a seguinte: foi a mãe junto para que o jumentinho não ficasse deprimido. Não era momento de ninguém ficar triste, nem o pobre do jumentinho. Ah, você está pensando, mas um jumentinho, pastor? O que isso está? É no Salmo 50, versos 10 a 12, o texto fala: pois são meus todos os animais do bosque,
e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. São meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizer a você, por meu mundo e a sua plenitude. Aquele jumentinho, eu ouso dizer que ele foi criado para aquele momento. E pertencia a Jesus. Por isso que a senha, qual era, André? O Senhor precisa dele. Permita-me me emocionar com isso. Já preguei várias vezes nesse texto, mas eu fico admirado. Mateus 21:2, que dá o destaque. Vocês vão à aldeia e vão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Tudo fazia parte de um plano divino, porque Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isso daí já havia sido profetizado. A Escritura precisava ser cumprida. Estamos diante de mais um contraste. Jesus, o Filho de Deus, agora tem um burrinho por trono. Tinha que ser o mal afamado burrinho. Talvez você saindo daqui vai parar de chamar quem você julga ser inferior de burrinho. Porque aquele que é julgado inferior carregou nos seus lombos o nosso Salvador. Tati, o Criador de todas as coisas, disse: eu quero um jumentinho. E se os donos perguntarem, diga: o Senhor precisa dele. Você parou para pensar que eu e você precisamos de coisas muito melhores, né? Quem tem filho aqui sabe que, mesmo na idade mais tenra, alguns pais aqui vão balançar a cabeça, sabem pedir coisas boas. Eu quero esse carrinho, eu quero essa boneca, eu quero esse jogo, eu quero esse filme, eu quero esse desenho, eu quero isso. O Criador de todas as coisas disse: eu preciso de um jumentinho. Não foi de uma BMW, eu não conheço carro, né? Então vou chutar os que eu conheço. Não foi uma BMW, foi um Fusquinha Furreca. Um jumentinho. Não é o carro que o Darcy tem, é um jumentinho. Eu quero não, gente. Misericórdia. Eu preciso. Jesus disse isso. O Senhor precisa dele. Nós, criaturas humanas limitadas, nos consideramos tanta coisa, né, gente? Tem gente por aí que come arroz, arrota, caviar. Gente vaidoso. Gente soberba. Eu e você lidamos com pessoas que querem ser mais do que os outros, que querem chamar a atenção esperando que outros o louvem. Mas Jesus, amados, o suprassumo da humildade, aquele que disse em Mateus: eu sou manso e humilde de coração, entra em Jerusalém montado em um jumentinho. A natureza do seu reino não seria, então, militar, não teria ostentação carnal. Ele é um rei magnífico, majestoso. Jonathan Edwards diz: em Jesus encontramos a majestade infinita e ao mesmo tempo a completa humildade, a justiça perfeita e ao mesmo tempo a graça sem limites, a soberania absoluta e a mais completa submissão, a total dependência de si mesmo e ao mesmo tempo total confiança e dependência de Deus. Eu gosto de pensar como N.T. Wright, de que o Deus vivo está agindo agora para curar e salvar, assim como o faraó e os exércitos do Egito tentaram impedir a partida dos israelitas. Jesus enfrentaria oposições, mas como Moisés, o Moisés perfeito,
inauguraria o tempo do êxodo de Deus, da grande Páscoa de Deus, e ninguém poderia impedir Jesus de seguir em frente. Ninguém. Iago, a partir do versículo 35, o ritual era para a entrada do rei. Jesus era um rei com pretensões eternas, mas era uma simplicidade marcante. Lhe trouxeram o jumentinho e o ajudaram ainda a montá-lo. Jesus não era nem habilidoso nesse aspecto. Foi ajudado. Tem gente hoje que não gosta de receber ajuda de ninguém. Deixa que eu faço. O texto diz, ajudaram Jesus a montar. Eu não quero ser repetitivo, mas até Jesus, o Criador dos céus e da terra, foi humilde o bastante para receber ajuda, para montar. Gente, não foi montar num alazão. Foi para montar num jumentinho. Leo Morris, um meu comentarista, um dos meus preferidos, diz que um rei montado em jumentinho era uma coisa muito distinta. Até mesmo porque o jumentinho era um animal do homem da paz. Era ou um comerciante ou um sacerdote. Um rei poderia até montar um jumento ou um asno, ocasionalmente. Mas na maioria das vezes o rei montava um cavalo de guerra. Zacarias, no texto que eu citei, viu o Messias como príncipe da paz. Os discípulos galileus agora estavam subindo em grandes números para Jerusalém para a Páscoa. Viram Jesus operando muitas obras e tinham a expectativa de que ele finalmente estaria tomando o reino militar. Conquistando Jerusalém, tomando o poder, declarando a independência de Roma, fazendo e acontecendo. Aí chega Jesus e diz, vão lá e buscam um jumentinho porque eu sou da paz. Eu não sou da guerra. Jesus é o Messias que entra na capital de uma maneira que cumpre a profecia de Zacarias e do Salmo 110. Ele entra como homem de paz. É chamado de rei, bendito que vem o rei em nome do Senhor. Na tradição de Mateus, ou na tradução de Mateus, ele é chamado de o filho de Davi, o filho do rei, descendente do rei. Filho de Davi no sentido de descendente do trono do rei de Davi. Eles queriam um Messias, um nacionalista, queriam um mito. E receberam um servo, um homem. Bendito é o rei, Salmo 118, 26. Glória a Deus, ecoando Lucas 2,14. Em algumas traduções diz, Hosana. Bendito que vem. Hosana é uma expressão de louvor. Hosana vem do hebraico de duas palavras, Roshá e Na. Salve-nos, pedimos. E a multidão ia adiante, Mateus vai dizer. Lucas vai ser mais curto no seu relato, mas vai dizer no versículo 37 que quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. O frenesi, amados. Jesus entra em Jerusalém como que encenando uma parábola, para dizer o seguinte, olha, o meu caminho é um caminho de paz. Essa passagem deve produzir em nós o pensamento de que a alegria dos discípulos aqui
não é em nada comparado à alegria que nós, como seu povo, desfrutaremos quando ele vier para reinar. Porque aquela primeira alegria se desfez. Depois de pouco tempo, o próprio Jesus, que foi recebido com tanta alegria aqui, e domingo que vem, querendo Deus, e você estando aqui, você vai ouvir, ele sai desse cenário e começa a chorar. Versículo 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. E hoje alguém me lembrou de que a palavra para chorar aqui é uma outra palavra da que João usa no capítulo 11 de Jesus chorando por Lázaro. Esse comentarista me lembrou de que o choro de Jesus em João 11 é um choro contido. Esse choro aqui é um choro descarado. Essa primeira alegria aqui da chegada de Jesus em Jerusalém, amados, foi temporária. A nossa será eterna. A nossa alegria, amados, ao receber a Jesus na sua segunda vinda, não estará sujeita a qualquer interrupção. Será uma alegria para todos sempre, amém, aleluia, amém. Essa primeira alegria foi interrompida pela zombaria dos inimigos de Jesus. A segunda alegria ninguém vai interromper, nenhuma palavra será proferida quando o rei pela segunda vez vier a Jerusalém. Porque, aleluia, Paulo diz em Filipenses 2, 10 a 11, que toda língua, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aquele que entrou em Jerusalém pela primeira vez como servo, rei, servo, voltará também. Manterá o seu espírito de servo. Virá de maneira triunfal, igualmente, gloriosa, muito mais. Mas tem muito dessa primeira entrada que nos aponta para o modo que nós, hoje, estamos vivendo a nossa fé. Se nós queremos ser súditos desse rei, se nós queremos ser servos desse rei, nós igualmente precisamos viver de acordo com a simplicidade desse rei. E parar de fazer questão por tão pouca coisa. Eu não tenho sapato. E daí? Tem gente que não tem pé. Eu não tenho roupa. E o guarda-roupa está até... Parar de fazer questão de pouco caso. Parar de se sentir alguém porque tem um título importante, porque terminou uma faculdade, porque acha que pode se utilizar de qualquer tipo de conceito para humilhar as pessoas. Tem gente que é assim, amado, sobretudo na vida pública. Se esquece. Se esquece. Tem crente que é assim também, que serve um evangelho, amados, que é o evangelho do diabo. Vou dar uma de Paul Washer, né? É o evangelho do diabo, não é o evangelho de Deus. Porque é o evangelho que exalta o homem. O evangelho que coloca Jesus como servo. Não servo nesse sentido aqui, mas servo dos nossos caprichos, dos nossos desejos. Tem gente que ora para Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Sou teu servo, o senhor tem direito a 3 desejos. Não. Spurgeon, pregando nesse texto, diz assim: lá vem o rei, o mais pobre de toda a classe. Porque aquele rei não tinha onde reclinar a cabeça. Lá vai o rei, o mais pobre de todos, sobre o jumento de outro homem que ele tinha emprestado. Lá vai o rei, alguém que está para morrer, desprovido do seu manto, para morrer nu e exposto. Versículo 39 diz que os fariseus lhe disseram: mestre, repreenda os teus discípulos. Eles logo ficaram: olha, Jesus, está demais o movimento.
Num texto paralelo aqui, o texto de João vai dizer o seguinte: olha, o mundo inteiro vai atrás dele. E Jesus fala algo que eu preciso que você preste muita atenção para você não sair daqui sem entender essa parte final da mensagem. Jesus usa um dito, está lá em Abacuque. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, eu cheguei para ficar, agora não tem como mais. Não adianta. Se os meus discípulos não puderem clamar, eu que sou Senhor do mundo, vou ser louvado e vou ser adorado, inclusive pela natureza inanimada. As pedras vão clamar. E aí está embutida também uma ideia muito interessante de que as pedras seriam testemunhas de que Jesus estava falando a verdade. De que pelo fato de Jerusalém, sobretudo as autoridades da cidade, não receberem como rei, ela seria destruída. Olhe para mim, 40 anos depois, o general Tito, enviado por Roma, faz um cerco em Jerusalém. 3 anos. 1.100.000 pessoas morrem. O templo é destruído. Posto fogo. Eu já ouvi um pregador falando, eu vou repetir o que ele disse porque faz muito sentido. Não posso cravar, mas faz muito sentido. Os generais mandaram botar fogo no templo. Quem conhece um pouco da história sabe que dentro do templo haviam muitos utensílios de ouro. Concordam? Taças, mobílias. Com o templo incendiado, o ouro começou a se derreter e começou a se esvair, indo na direção das pedras. Os romanos, ávidos por riquezas, disseram o seguinte: e agora? Todo o ouro está encrostado nas pedras. Nisso se levanta uma voz. É o general dizendo: então leve as pedras. Daí é que vem aquele texto: não ficará pedra sobre pedra. Tem sentido, não tem? O juízo de Deus vem, amados. Veio sobre Jerusalém, virá sobre Angra dos Reis. Uma cidade idólatra. Uma cidade com famílias corruptas dominando o poder nesses 500 anos. Eles alternam no poder. Desigualdades. Imoralidades assim cometidas a céu aberto. O juízo de Deus não tarda e nem falha. Nós precisamos investigar as nossas vidas, os nossos corações, amados, e ver se nós estamos no grupo daqueles que receberam a Jesus com sinceridade do coração, como Bartimeu, Lázaro, Nicodemo, José de Arimateia, as Marias, ou se nós estamos como aqueles que estavam ali, como que diante de um evento, de um episódio, e que passados alguns dias gritaram: crucifica-o, crucifica-o, e solte Barrabás. Na quarta-feira, para ser mais preciso, na quinta-feira de madrugada, Jesus se despede dos discípulos, é julgado, escarnecido.
Na quarta-feira ele foi traído por Judas. Na quinta ele se despede em ceia íntima. E aquela longa madrugada de quinta para sexta, muita coisa aconteceu. Iago. Jesus entra em Jerusalém para reinar pela morte e não tomar de assalto o poder de Roma. Nós temos de nos dispor a servir esse rei, mas tem de ser nos termos dele. Algumas questões me preocupam. Eu pego carona aqui no NT White. Nós estamos seguindo Jesus. Olhe para mim. Agora, será que nós queremos que ele cumpra as nossas expectativas e os nossos desejos? Como aqueles que diziam, bendito o rei que vem em nome do Senhor, mas tem que ser o rei do nosso jeito. Às vezes nós temos, amados e amadas, a sensação, Deus, me tira todos os problemas. E Deus não quer te livrar dos problemas, Ele quer te curar nos problemas. E aí? Vai brigar com Deus? Vai chamar a atenção dele? Vai dizer, o senhor não sabe ser rei? Estamos prontos para entoar um salmo de louvor, mas só enquanto parecer que Jesus está fazendo o que a gente deseja? Você só quer cantar do outro lado, como Miriam cantou? Cantar do outro lado é mole. Cantar do outro lado é mole. Até ateu canta. Ateu e à toa. Tem que cantar durante a travessia. Aí eu quero ver. Cantar durante. Né? Já falei isso com você, que eu aprendi isso com o Tim Keller. E vocês acham que eles passaram pelo Mar Vermelho cantando vitória? Como Miriam cantou do outro lado? Não. Eles atravessaram com medo. Dizendo, esse negócio não vai dar certo, cara. Onde já se viu isso? Água de um lado, água do outro, a gente atravessando no meio. Eles duvidaram, Linalvo, eles duvidaram até o fim. Coisa que você faria e eu também. Será que isso vai dar certo? Quantas vezes Deus nos coloca queridão e queridona em determinadas situações da vida e que a gente pergunta, será que isso vai dar certo? Mas eu vou louvar, eu vou cantar. Eu não vou cantar apenas quando Deus está fazendo algo que parece que é o que eu quero. Não! Eu vou louvar também com o não. Eu vou louvar também quando não tiver nada para falar. Quando ele permanecer em silêncio, eu vou louvar. A gente está disposto a estender os mantos na entrada dele para fazer alarde. Sim. Para festa, para celebração, para os holofotes, para usar a expressão do Dr. Hernandes, nas luzes das ribaltas, quando a coisa está agitada, bonita, nas expos da vida. O nosso cantor preferido, ou cantor preferido, e a gente levanta e tem até fã-clube de cantor evangélico. Eu não consigo compreender isso. Mas tem. Você está disposto, então, a também, com a mesma alegria, Jane, com a mesma alegria, com a mesma celebração, levantando a mãozinha para o alto, usando bandana na cabeça, celebrando, mas na adversidade, na controvérsia, na provação, na morte. É para pensar. Iago,
Jesus partilha sua simplicidade com seus discípulos ao redimir para a honra um jumentinho. Pega mal falar isso, né? Mas esse jumentinho tem que ter tudo a ver com a gente. Nós temos que ter uma vida simples, amados. Como Jesus e como esse jumentinho. Em Lucas 16:13, Jesus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Gente, não tem como. Não tem como. Vamos parar com isso. A gente fala assim, fulano de tal é crente e é tão simples. Gente, simples é a marca do crente. Porque senão nós vamos ser como essa multidão que no domingo recebia o Jesus e tudo leva a crer. Na quarta, Judas começa o movimento. Na quinta, Jesus percebe isso e se despede dos discípulos. E na sexta de madrugada, logo de manhã, todo mundo grita, crucificam. Por quê? O que faz uma multidão mudar de ideia com pouco tempo? Aquilo que estava acontecendo ali começou a movimentar. No dia seguinte disso daqui, eu já disse para vocês, Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele faz algo acontecer, ele se destaca. Jesus, amados, não esconde de ninguém que segui-lo, você segura na cadeira, seguir a Jesus é correr riscos. O tempo todo. Correr o risco de ser julgado. Correr o risco de ser criticado. Correr o risco de ser perseguido. Correr o risco de ser desprezado. Correr o risco de ser mal entendido. Correr o risco de ser julgado. Correr o risco de ser escarnecido. Correr o risco de ser morto. Uau! É. Por isso que a gente precisa fazer aquilo que Paulo disse em Filipenses 2:3. Nada façam, ou melhor, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Né? Ontem eu ouvi um pastor pregando um dialeto nordestino, dizendo que Deus, vez por outra, chega para a gente e diz, baixa a bola, meu irmão. Gente, esse burrinho é incrível, hein? Eu quero terminar lendo para vocês uma fábula. Dá um clique, meu querido Iago. Escrita por um homem de Deus já falecido, Ivan Espíndola de Ávila. Foi deputado vereador, deputado estadual em São Paulo, natural de São José dos Campos. Olhe para mim aqui. Ele escreve: a glória do burrinho. Era uma vez um burrinho. Burrinho como os demais que viviam no pasto e que prestavam serviços quando necessitavam deles. Um dia houve grande festa naquela terra. Era feriado nacional, Isaac. Comércio fechado, escolas sem aulas, tudo parado. Nas avenidas principais daquela cidade, devidamente ornamentadas, aconteceria propagado desfile militar. E atenção, Willo, você que gosta disso, escolar. É que as joias, as insígnias, as bandeiras, as medalhas, as coroas que pertenciam ao rei daquele país seriam apresentadas ao povo, esparramado pelas calçadas. Aí precisaram de um burrinho que transportasse processionalmente aqueles tesouros que representavam a história gloriosa daquela nação. E o burrinho de que lhes falo foi apanhado lá no pasto. Colocaram régios arreios sobre os seus lombos, ornamentos dourados que brilhavam ao sol. Daquela manhã
encanalada e festiva, encimando aqueles arreios, dispostas com muita arte e gosto, as preciosas joias reais. No desfile militar, o pacato quadrúpede ocupava o lugar de destaque, comandando a parada. Rojões espocavam. A multidão aplaudia. A tropa se perfilava, numa alegria contagiante que deslumbrava e emocionava. Acabado o desfile, retiraram as joias que o burrinho carregava, os arreios dourados, os adereços todos, e ele foi levado de volta ao pasto, sem maiores formalidades. Preste atenção, hein? Lá chegando, o burrinho começou a conversar com outros burricos, seus companheiros. Disse ele todo vaidoso. Vocês viram o que me aconteceu? Andei pelas avenidas da cidade nessa manhã. E quando eu passava, Maria Clara, soltaram fogos e foguetes. Houve aplausos de todos os lados. Uma beleza. Até soldados perfilaram-se em continência enquanto bandas de música celebravam a festança. Vejam como eu sou importante. Vejam. Um outro burrico, que ouvia aquela basófia do companheiro Gabola, desafiou. Se você é tudo isso que está dizendo, tenha coragem de retornar às avenidas por onde passou. Vá, eu quero ver o que acontecerá. O burrinho vaidoso aceitou o desafio. Foi. Mas quando ele passava, apesar da cadência do seu passo garboso, moleques atiraram-lhe pedras. Populares enxotaram-no aos gritos, brandindo relhos e chicotes numa correria bárbara. Cansado, resfolegando, envergonhado, assustadíssimo, o burrico retornou ao pasto, onde encontrou seus amigos que o receberam com desprezo e com desdém. E agora, o que dizes? Perguntaram-lhe com zombaria. Então o burrico vaidoso, cabisbaixo, filosofou. É verdade. Eu não tinha importância alguma. Eu sou igualzinho aos outros burrinhos. Eu só fui aplaudido enquanto carreguei as joias do rei. Você entendeu, queridão e queridona? Você não é nada. Você veio aqui para ouvir isso, que você não é nada, você não vale nada. Você é como esse burrinho aqui. Só recebeu fama porque carregava nos seus lombos o Rei Jesus. Quem lhe dá valor é Jesus. Quem lhe dá sentido na vida é Jesus. Quem lhe dá um destino seguro é Jesus. Quem lhe dá honra é Jesus. Tudo o que você precisa é apenas servir a Jesus. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona, e diz: Deus, eu abro mão de tudo, de valores que eu tenho, de crenças arraigadas, que me fazem pensar que eu sou alguém, que me fazem pensar que eu posso reivindicar alguma coisa, colocar Deus contra a parede e dizer: me dá, me dá, me dá, porque senão eu vou te deixar. Quem somos nós, amados? Senão homens e mulheres que, a semelhança do burrinho, só são encontrados em importância enquanto estiverem com o rei, com as joias do rei. Que aprendamos, amados e amadas, de que o nosso conhecimento é nada. A palavra de Deus diz: o nosso conhecimento para nada aproveita. Nada. Aquilo que você tem, sua história na igreja, seu currículo, de nada vale. Aquilo que você já serviu para Deus e agora você está afastado, não vale nada. Nada.
Você precisa se humilhar e reconhecer que quem você é, ou aquilo que você planeja ser, deseja ser, sonha ser, só vai acontecer quando você receber Jesus como Rei em seu coração. Só. Essa entrada de Jesus é formidável. O ensinamento é tão claro que a gente precisa sair daqui com o impacto dessa palavra. Uma palavra que vai nos desconcertar. Vai nos colocar realmente diante dessa verdade. De que somente através da cruz, do caminho da cruz, é que encontraremos para a nossa vida o significado que muitas vezes buscamos em outros lugares, em outras pessoas, em outras causas. Deus, como homens e mulheres nesta noite de culto, ouvindo esta palavra, queremos orar. Torna-nos, Senhor, servos e servas deste Rei, que disse claramente: porque eu vim para servir, não para ser servido, e para dar a minha vida em favor de muitos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente e peça ao Senhor um batismo de humildade para sair daqui diferente do modo que você entrou. Reconhecendo que você não é nada e que Jesus é tudo em você.